Quinta-feira de folga para os titulares, demais jogadores treinaram no Arruda, volante Coral fora dos gramados por até 7 meses e diretoria tricolor corre para fechar a contratação de 2 atacantes. Tá correndo o tempo, Tássio Michel, restando 4 jogos para acabar a primeira fase e o Santa ainda em busca de reforços. Um abraço, boa noite, Tássio. Oi, Mário, boa noite para você, um grande abraço aos companheiros de equipe, aos ouvintes Transamérica, aos amigos da Império Móveis e Eletro, uma satisfação contar com a parceria dos amigos. Pois é, Mário, primeiro ponto da manchete, os atletas que começaram o jogo contra a equipe ontem, contra a equipe do Porto, esses atletas ganharam folga. Os demais jogadores fizeram um trabalho no Arruda. Então, para os atletas que começaram o jogo, folga, e os demais atletas trabalharam no Arruda. Então, o Santa Cruz já se reapresentou, parte do elenco, visando o compromisso da terça-feira, 4h30 da tarde, contra o Petrolina, no Paulo Coelho, no sertão de Pernambuco. Mário. E que jogo decisivo para o Santa, né? Porque o Porto de ontem, que vimos, Zé do Carmo, não tem nada a ver com o Petrolina que pegou o Náutico ontem nos aflitos, né? Em termos de dificuldade, o Santa Cruz vai encontrar, e foi justamente lá no Paulo Coelho, no ano passado, que a situação para o Santa Cruz ficou terrível, quando ele foi eliminado do campeonato pernambucano na reta decisiva, Zé. Aquele jogo realmente foi um jogo atípico, né? Podemos assim falar. O time do Santa Cruz, por mais que soubesse que precisava daquele bom resultado, não conseguiu porque não rendeu o suficiente. E aí, o que a gente viu, não é, do Porto diante do Santa Cruz, foi um time de jovens atletas, onde em determinados momentos da partida você via a inocência de alguns que davam a tapa a mais, não é, a falta de experiência em movimentação e principalmente em posicionamento. Então tudo isso eles sentiram bastante. Por isso que você tem que ter experiência, né, e juventude dentro de uma equipe, que aí você consegue juntar o útil ao agradável. Que falta de sorte, Tassi. Volante Coral fora dos gramados por até 7 meses. Mário, a gente já imaginava ontem, quando vimos a imagem do Bessa chorando copiosamente no banco, com o André Luiz, goleiro do Santa, que ontem ficou na reserva, com as mãos em cima do joelho direito do Bessa, fazendo oração, o jogador, o Zé tá aí ao seu lado, sabe quando a lesão é grave. O Bessa já sabia que a lesão era grave e hoje foi confirmado, a gente vai ouvir até no segundo bloco o doutor Antônio Mário Valente, o vice-presidente médico do Santa, falando sobre essa lesão do Lucas Bessa. Ele torceu o joelho e essa torção ocasionou o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Então, no mínimo, 7 meses de fora dos gramados, uma lesão séria, uma pena, né? Um cara que chegou motivado, se machucou no aquecimento do jogo contra o Altos, voltou a frequentar no jogo contra o Sport, ganhou a vaga de titular no jogo de ontem, mas se machucou. Faz parte do esporte de alto rendimento, as lesões, e agora o Bessa vai ter aí um tempo longo até a cirurgia ser feita, todo o processo de fisioterapia, de recuperação, são no mínimo 7 meses o Lucas Bessa fora dos gramados, Mário. Agora vamos lá, para correr ainda, para contratar, tem algum prazo estipulado ou o Santa pode a qualquer momento, até no Corujão mesmo, divulgar essa contratação? Pode, até no Corujão. A diretoria está correndo atrás dessas opções para o ataque. No mínimo um atacante de lado e um centroavante o Santa quer entregar antes do Carnaval ao Itamar Schulli, para que o Itamar já possa integrar ao elenco que vai disputando o campeonato pernambucano. E o Santa também ainda busca um meia. Agora, essa posição, pelo que eu soube, o Santa está encontrando mais dificuldades para chegar a um nome de consenso. Então, a diretoria corre para fechar a contratação de 2 jogadores de ataque para que o Itamar tenha mais opções, principalmente porque esse ataque do Santa, Mário, as opções são limitadas. Com todo respeito aos demais atletas, mas veja, o trio de ataque do Santa é muito bom.
João Diogo, Thiaguinho e Pedro Bortoluso. Vem fazendo aí uma boa temporada, um bom início de campeonato. Tanto é que o Pedro Bortoluso e o Thiaguinho fizeram um gol. O João Diogo fez gol contra o Náutico, fez um gol mal anulado ontem. Eles vêm jogando bem junto com o Matheus Melo. Mas as opções já são opções que caem o nível. Primeiro, o melhor é o Felipe Cardoso, que é o Felipinho, que renovou o contrato recentemente, mas é um garoto, ainda está no processo de adaptação ao futebol profissional, surgirão os altos e baixos, e aí pode atrapalhar quer dizer, não atrapalhar, fazer parte dessa maturação. O Gabriel Cardoso já é um jogador que já está no seu segundo ano de profissional e não evolui. Cai muito o nível do Santa Cruz quando o Bortoluso sai e o Gabriel Cardoso é acionado. Então, um centroavante e um atacante de lado para que o Itamar tenha mais opções e para que o nível do time não caia tanto quando ele precisar substituir. Por isso que a diretoria está correndo atrás dessas opções, Mário. Outro ponto, Mário, o Henrique Lordelo, volante contratado, ele já trabalhou hoje no Arruda com os demais companheiros, já está na capital pernambucana e já foi integrado ao elenco do Santa Cruz, que disputa o campeonato pernambucano, amigo. Muito bem, Tarcísio Michel.